Caríssimos amigos, irmãos da Rede Amigo Espírita, companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, companheiros da Sala Conferência, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar. Nesse momento, nós estamos já interagindo pela internet com as transmissões para a rede, para a Rádio 3, para a FIAC e para aquelas emissoras que replicam o sinal. Então, nós vamos convidar a todos para nos acompanhar com a oração que o Senhor nos ensinou, que será a súplica para iniciarmos o nosso trabalho. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, com muita alegria estamos mais uma vez nos reunindo em torno do Teu Evangelho. Hoje, especificamente, dia 3 de março do ano de 2015. Data tão significativa para todos nós. Que os benfeitores, Senhor, espirituais, possam envolver a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham nesse instante, de sorte que os teus recursos salutares, medicamentosos, energizantes, encontrem a terra do coração naquela posição expectante para ser fertilizada. Mas também, Senhor, favoreça, nós te suplicamos, que o ambiente que nesse momento estamos rogando as tuas bênçãos possa ser sustentado pelo sentimento do mais puro cristianismo. Que todos nós, intercambiando na frequência do bem, possamos, de alma e coração, trabalharmos os recursos do amor, fonte inesgotável da vida, nutriente imprescindível para a nossa jornada, favorecido pela real amizade. Jesus, mas também te pedimos, Divino Rabi e amigo, esteja nos lares aqui representados. Senhor, estenda as tuas bênçãos para os nossos pais, para os nossos filhos, netos. Abençoe, Senhor, os nossos cônjuges, os parentes que estão conosco no dia a dia, aqueles que estão à distância, sofrendo, tantos outros que peregrinam num mundo perdido, no cipoal da ignorância. Mas, Senhor, abençoe o sagrado instituto da nossa família. Que possamos, ao término do nosso trabalho da noite, com o sentimento enobrecido, favorecido pela Tua divina presença. Sê conosco, Senhor Jesus, para que esta noite se torne um momento inesquecível para os nossos corações. E assim, Rabi amigo, nós te pedimos a autorização para que os benfeitores que tutelam esse programa possamos todos juntos darmos por início mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, especialmente hoje com o tema Melodia Celestial. Lívia,
no plano do Espírito. E assim, queridos amigos, abraçando a todos que nesse momento se encontram no chat, que a gente consegue identificar, como a nossa querida Cláudia de Campinas, representando todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a nossa querida amiga Cleusa Severino, que fez aniversário na última semana, está conosco aí, direto de Portugal. Cleusa, um grande abraço, fique conosco aí, participando, contribuindo de uma forma tão fraterna e amiga como tens feito. Mas poderemos citar também rapidamente o Adilson de Pinhal, a Andréia Cândido, o Antônio Correia, o Carlos Lima de Contagem, Celso de Ponta Grossa, a Shelley de Jaraguá do Sul. Ei, Shelley, que bela viagem, hein? Saudoso, já me encontro aqui. Aquele lanchinho depois do nosso encontro foi extraordinário. E dá um grande abraço aí no seu companheiro, o Beto, Xará Beto. O Clair de São Pedro do Sul, a Dani, o Dani, né, de Piquet, o Daniel Zanforlin, a Euciene, Fábio de Santa Maria. Ô Fábio, muito obrigado pelo contato que tu fizestes conosco aí, enviando a carta. O Geraldo Bonelli, Ivani Maria de Caldas, Minas, João Pedro Quelá de Goiânia, a querida Miriam, como ficou bonito o teu trabalho, hein? Parabéns. A Mara Luísa de São José do Rio Preto. Ei, Mara, vamos estar aí em São José do Rio Preto em maio, dia 15 de maio. A Márcia, Marcilene de Fabriciano, querida Fabriciano, boas lembranças. Marilac, querida Marilac de Barbacena, terra também muito especial aqui pertinho. Marta de Catalão, Goiás, a Meire de Presidente Juscelino, a Núzia, que não pôs a cidade, mas eu sei que é Belo Horizonte, né? A Oliveira, Fortaleza, a Rita de Juiz de Fora, grande Simplício, Tobias, grandes amigos. E os que forem chegando à medida em que o estudo for se desenrolando, eu peço que você os abrace em nome de toda a família estudando Espiritismo. Sem delongas. Na última semana, nós tivemos o ensejo de trabalhar com o tema Lívia no plano espiritual. Confesso para vocês que, desde quando nós iniciamos algumas reflexões em torno do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, nós tivemos tantos encontros ricos de emoções. Mas eu confesso para vocês que o estudo da última semana, ele nos tocou assim, de uma forma assim, muito especial. Por alguns motivos que eu posso aqui rapidamente relembrar com vocês. É muito valioso para nós esse ensejo de adentrarmos nos portais da imortalidade, chancelado por benfeitores que nos revelam particularidades daquele grande movimento que Jesus apresentou para nós de uma forma evangélica. O entrar no reino de Deus de uma forma que possamos nos sentirmos felizes por isso. Ir para o mundo espiritual naquela condição de espíritos aprimorados, em busca da luz, o que efetivamente garante o vínculo, a presença, a sintonia com as hostes superiores em Deus.
No primeiro versículo do capítulo 14 de João, que foi objeto de estudo de Allan Kardec no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz assim através de João: não se tu, ou melhor dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Emmanuel apresenta para nós uma dessas moradas venturosas, com a presença dos primeiros cristãos que deram seus testemunhos de fé no circo que efetivamente caracterizava o ensandecimento, a loucura, o prazer de uma sociedade primitiva. Mas ali, em suas experiências marcadas por muito amor e doação, a terra ficava salpicada de sangue para fertilizar a humanidade no tempo e no espaço, em nome do amor a Deus e o comprometimento em seguir Jesus, aquele que representa o amor não amado para a grande maioria dos homens. Nós trabalhamos alguns pontos que efetivamente nos projetaram para o agradecimento pelas revelações, a alegria por ter em Lívia um grande exemplo, uma verdadeira benfeitora. Com seu testemunho, ela trazia aspectos importantes para a sua prole, especificamente para o seu querido marido. Mas agora, os seus exemplos extrapolam o clã familiar e tocam milhões de corações. Pois esse livro, por certo, já atingiu um número imensurável e continuará irradiando para sensibilizar tantos outros corações que, como nós, necessitamos de Jesus em espírito e verdade. Ela estava extremamente feliz ao lado de Simeão e de todos os cristãos que desencarnaram naquela tarde inesquecível para a história da humanidade. Enquanto as sombras compactas e movediças se instaurava na terra, ela ascendia aos páramos maiores. Junto com Simeão, a eternidade apresentava-se-lhe com encantos e venturas indizíveis. Ele conversava com ela carinhosamente, auxiliando em sua adaptação à vida nova e às belezas sublimadas do reino de Jesus. E dentro daquele contexto, conforme Emmanuel apresenta, que nunca houvera uma festa tão significativa no mundo espiritual como daquele dia que centenas de cristãos começavam a oferecer para todos os incautos, indiferentes, rebeldes, ignorantes, incipientes, uma trajetória a ser seguida dentro das possibilidades humanas. Porque Jesus nos revelou através da sua vida e dos seus exemplos. Mas esses cristãos deixaram uma marca extraordinária a mostrar para nós que é possível viver e que vale a pena, pois a glória, após o desiderato sacrificial, é de um valor libertador,
É uma indicativa que nos coloca numa situação que nada no mundo pode conceder de ventura. Pois no nosso atual estágio evolucional estamos vivendo num processo em que a prova e a expiação ainda caracterizam a nossa trajetória, pois em breve adentraremos nos portais da regeneração. Mas para isso é necessário compreender que sem testemunho, sem entrega, sem envolvimento de coração aberto, não conseguiremos atravessar esses portais do chamado engrandecimento redentor. E eles envolvidos em hinos suaves e claros, que os elevava às alturas em sonoridades prodigiosas, como se foram um incenso sutil das almas que procuravam o sólio do semi-interno em hosanas de amor, de alegria e de reconhecimento. Ora, descia em melodias arrebatadoras, demandando as sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais empedernidos. A linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações das melodias do invisível, mas aquele cântico de glória, ao menos palidamente, deve ser lembrado por nós outros como suave reminiscência do paraíso. Emmanuel nos apresenta o cântico assim: glória a ti, Senhor do universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acende as constelações nos abismos do infinito. E é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas. Por teu amor sacrossanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas. Abençoa, Senhor do universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo do amor, de paz, de caridade, de beleza. Fortalece as nossas aspirações de cooperar em sua seara santa. Multiplica as nossas energias e faz chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino de tua misericórdia, para que se purifiquem todos os corações, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres. E basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, ó Divino Mestre,
os que chegam redimidos com o anélito, criador de tuas bênçãos sacratíssimas, vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que os prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no torvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo, mas, na tua bondade e misericórdia, abre aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. Estrofes de profunda beleza espalhavam nas estradas claras e sublimadas do éter universal as bênçãos da paz e das alegrias harmoniosas. Os seres inferiores das esferas espirituais mais próximas do planeta recebiam aqueles eflúvios sacrossantos do celeste banquete reservado por Jesus aos mártires de sua doutrina de redenção, como se fossem também convidados pela misericórdia do Divino Mestre e muitos deles, recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas, se converteram para sempre ao amor e ao bem supremos. Harmoniosas, ou melhor, harmonias suavíssimas saturavam todas as atmosferas espirituais, derramando sobre a terra claridades augustas e soberanas. Naquela região de belezas ignotas e prodigiosas, intraduzíveis na pobreza da linguagem humana, Lívia retemperou as forças morais, depois do austero cumprimento de sua missão divina. Ali compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas, dos ensinamentos de Jesus, contemplando, junto de Simeão, as mais diversas esferas de trabalho, localizada nas cercanias da terra ou estudando a grandeza dos mundos disseminados pela sabedoria divina no oceano imensurável do éter, da imortalidade. Obedecendo às tendências do seu coração, não se esqueceu das antigas amizades nos círculos espirituais, colocadas nas zonas terrestres. Que texto! A gente perde o fôlego, porque a poesia ela se torna, a cada movimento, a cada sensibilidade nossa, de um valor tão extraordinário, que nós nos sentimos tão pobres, tão pequenos, o que nos inibe de comentá-la, porque ela fala por si mesma. Ela entoa cantigas incomparáveis, de raríssimas beleza, que não estamos acostumados a registrá-las nesse mundo dos 5 sentidos. Agora, eu chamo a atenção dos amigos, porque após a descrição das estrofes de profunda beleza, Emmanuel vem definir que não só estava em festa
ou estavam em festas, aquelas almas que desencarnaram no circo, como Lívia. Mas das esferas mais altas aproximavam seres ou reduziam os seus potenciais energéticos, vibratórios, para abraçar aqueles que chegavam em testemunhos importantes para a história. O que efetivamente nos mostra alguns pontos que podem também ser enaltecidos. Quando uma alma soergue, festa no céu. Embora nem sempre nós homens compreendemos a ascensão. Mas por um outro lado, enquanto por bondade aqueles que já foram, que já caminham numa condição maior, voltam para acolher aqueles que estão adentrando um novo momento de vida pelos fatores do estímulo, do carinho, da cumplicidade. Também o mundo espiritual aproveita para envolver aqueles que se encontram na retaguarda dos acontecimentos. Aqueles que estão ainda presos no cipoal das coisas mundanas. O que nos mostra que todos os acontecimentos, a espiritualidade encontra uma maneira de aproveitar para, podemos assim dizer, transformar pedras em pães. Aproveitar os espinhos para enaltecer efetivamente as flores, a essência, a semente, que há de ser utilizada em novos procedimentos, dentro do movimento natural da semeadura, da colheita e da preparação para uma terra cada vez mais abençoada, fertilizada, pródiga, a alimentar a todos os seres, dentro desse mecanismo da alimentação espiritual que só o amor favorece, endossa e dinamiza. Confesso para vocês que percebo aqui agora que esse acontecimento está tendo uma repercussão extraordinária no tempo e no espaço, e por isso nós estamos aqui. Porque se a gente for avaliar com muita cautela, com embasamento doutrinário, como a gente costuma dizer nos nossos estudos, por que você está aqui? Por que você teve a ideia, talvez uma inspiração de ligar o computador? Você parou alguns procedimentos ou está, nesse momento, acompanhando, mas também cumprindo os seus deveres dentro de casa? Por que você está aqui? Por que nós estamos juntos aqui? Exatamente entrando numa história decorrida há 2000 anos. Tem um propósito. Tudo debaixo do céu tem um propósito do Senhor. Então, por que nós estamos sendo brindados com uma história que transcende aos romances da terra? Que fala de paz, que fala de conquista, que fala de prêmio. Há um coração como o de Lívia, que na última existência passou por percalços dolorosos, o que efetivamente
pela sua conduta, pelo seu procedimento, pela sua reação diante da dor, se mantendo firme na conexão com Jesus. E por isso ela o ouvia. Ele entrava dentro da intimidade dela, porque o pedido tem resposta. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre. E principalmente abre quando nós procuramos a abertura que favorece a evolução. Porque ela pode não abrir conforme a gente espera, quando os nossos pedidos são pueris, infantis, ou que podem nos encastelar cada vez mais na condição ainda de escravos do egoísmo ou da prepotência. Ela não. No caso dela, tudo estava muito claro. E obviamente que ela suportou. Não foi simplesmente porque foi uma adesão, foi uma tarefa que assumiu naquele momento daquela encarnação. Mas para dar conta do que ela deu, e o que você e eu, todos nós estamos nos preparando para dar, ou para levar adiante, ela buscou no seu passado as suas experiências. No caso dela, sem sombra de dúvida, era uma alma, um vaso escolhido a dedo por Jesus. Porque por informações espirituais, ela vinha acompanhando a alma de sua alma durante muitas encarnações e passando por muitas dificuldades para que ele pudesse gradativamente ir se despertando para Jesus, para um procedimento de renovação consciente. Foi a tarefa de Lívia. Aí eu quero dizer para vocês que estamos reunidos nessa sala porque todos nós temos muitas Lívias na nossa vida. Encarnadas ou não. Desencarnadas ou que vão se aproximar no futuro, que a gente não pode mensurar. Mas o que importa é ouvir a voz que vem do coração, como diz Milton Nascimento. O que importa para nós nesse momento é a certeza de que todos nós estamos amparados, envolvidos. Ninguém está só. Ninguém está entregue à própria sorte. Todos nós estamos sendo observados, acompanhados e muitas vezes diligenciados, embora muitos preferem refutar, preferem não aceitar, porque o livre-arbítrio é inviolável. O que doutrinariamente a gente dá razão também. Porque os benfeitores espirituais, eles não vão tirar de cada um de nós a condição de escolher. Mas quando eu falo em diligenciados, é porque aqueles tutores que nos amam e têm autoridade espiritual, o amor deles muitas vezes é o nosso oxigênio e a gente não se dá conta disso. E eu gostaria de falar isso para uma companheira que esteve comigo alguns dias atrás. Tenha claro no seu coração, amiga, que muitas vezes a gente tem que passar por algumas situações adversas, nem sempre agradáveis do ponto de vista da humilhação, do repúdio, da traição, da mesquinharia. Em determinados momentos, nós temos que passar pela dificuldade de talvez ver um pouco à frente o que os outros
muitas vezes almas que amamos não conseguem perceber. Aí nem sempre a gente dá conta de esperar. Queremos convencer. Nos julgamos donos da verdade. E aí a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Quantas pessoas deixam um trabalho espírita porque se acham donas da verdade, melindradas, não sabem esperar? Quantas? Embora há situações que a própria providência divina indica que não era para esperar. Porque muitas vezes as precipitações, os acontecimentos partem de fora para dentro. Aí você tem que tomar determinadas decisões. O que não é fácil, porque muitas vezes você toma amor. Aliás, o seu amor se agiganta de um jeito assim mais emocional, passional, e aí a gente vai sofrer porque não vai poder mais estar naquela região espiritual que para nós seria melhor. E para os espíritos, a questão do tempo é mais valiosa do que a do espaço. Aí vão consignar para nós tarefas outras, e aí o nosso coração melindra, sofre, e amarga isso durante um tempo necessário para se compreender que rebelar não é a melhor solução. E nós estamos dizendo tudo isso porque, inclusive, a tônica dos nossos últimos estudos acabam nos levando para a realidade das nossas casas espíritas, das nossas famílias, do nosso trabalho, porque efetivamente é o nosso laboratório de aprendizado e não pode ser diferente. Então a gente busca essas histórias para refletir. Por exemplo, no movimento espírita, que nós precisamos de nos unir. E como define Emmanuel na introdução do livro Ave Cristo, que foi até um material que nós utilizamos lá em Curitiba, no seminário que nós fizemos lá sobre a implantação do Evangelho nesse final de semana, Emmanuel, nesse texto da introdução do Ave Cristo, diz assim que Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, dos nossos pontos de vista. Jesus está nos convidando para um trabalho que tem uma envergadura, um alcance muito amplo. Aí a gente vai tendo notícia de pessoas dentro do próprio movimento brigando, atacando um ao outro, desrespeitando pessoas, familiares, se julgando donas da verdade, querendo poder para continuar ajuizando a vida dos outros, ou mordomia que sustenta a vaidade, fazendo política, né? Criando situações de bastidores para derrubar os trabalhos. E com isso, o movimento espírita que acaba sofrendo. Por quê? Leon Denis traz um pensamento muito importante. O espiritismo será do que os homens fizerem dele. Ele está falando espiritismo quanto movimento espírita. Porque a doutrina espírita os homens não vão conseguir estragar. Porque ela é pura, ela é lei divina. Então, o trabalho que Allan Kardec fez é inviolável, é insubstituível, é um trabalho de um valor extraordinário para a humanidade. Agora, nós, quanto movimento espírita, podemos macular a doutrina, porque nós estamos sendo observados. Por isso é que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, fala para nós sobre doutrina espírita, que nós devemos honrar a doutrina espírita, temos que, como dizia Arnaldo, dignificar a doutrina espírita. Mas não. Então, e na sua família? Quantos pais perdendo os filhos para droga? Quantas mães vendo o casamento
vendo a família ruírem por conta da opulência, da arrogância, dos disparates. Quantos amigos que estão desencarnando por conta das alucinações do mundo? E a doença que visita, que bate na porta? Nós vamos estar iniciando em breve um espaço de estudo doutrinário evangélico que vai nos ajudar muito a entender, pelo menos assim, para mim será muito valioso, entender o que está acontecendo na humanidade agora. Mas eu não posso antecipar. Nós temos que formatar o programa primeiro. Mas nós podemos aqui dizer que tudo que está acontecendo significa uma grande oportunidade para toda a humanidade, para que a gente possa efetivamente fazermos escolhas que nos tragam mais segurança, tranquilidade, para continuarmos enfrentando os desafios do caminho. Vamos às participações para que a gente possa interagir um pouco. O Fábio, Fábio de Santa Maria, está falando sobre a religião cósmica do amor e da sabedoria. Não é isso, Fábio? O Clair está dizendo, em todos os setores da vida há entes... eu não estou conseguindo entender. Parece que o que ele está dizendo é que em todos os lugares as pessoas estão querendo passar por cima das outras, tomarem seus lugares, assumir poder. Sim, em muitos lugares. Não vamos em todos os lugares, porque senão nós estaríamos generalizando e nunca é bom. Mas nós estamos vivendo testemunhos parecidos em todos os setores da humanidade. Hoje estávamos escutando um comentário numa rádio, quando estávamos em trânsito pelas ruas da mais linda capital do planeta, Belo Horizonte. Né? Só para puxar a sardinha aqui para a nossa cidade, né, que a gente tem muito carinho, mas todas as cidades têm um Belo Horizonte, eu não tenho dúvida. Por isso que é o mais Belo Horizonte. Então, o companheiro falava que a felicidade ela está na razão direta de você se contentar com o que é possível ter. E eu fiquei refletindo sobre esse pensamento. Aí ele continuou dizendo que o problema da humanidade está exatamente quando você quer sofisticar a felicidade. Ou seja, você em busca de ampliar a felicidade, você perde a conexão com aquelas bases que garantem esta felicidade e que não necessariamente vão garantir a felicidade ou a alegria pelos novos projetos que você está assumindo. E isso me fez recordar da nossa alma querida Chico Xavier, quando dizia que ele vivia muito feliz com o que ele tinha, porque ele tinha o que ele precisava. Ele tinha o que ele precisava. E que o sofrimento está exatamente em você não aceitar o que é possível ter, né? E inclusive também respaldado pela própria ignorância das leis da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós recebemos uma orientação belíssima sobre a importância da obediência e da resignação. O que não quer dizer ociosidade, indiferença, acomodação. Aprimoramento sempre é o caminho, como a Ludmila do Rio de Janeiro está dizendo. Não é isso, Ludmila? Se eu peguei bem, porque a gente costuma pegar só uma frase, eu não estou vendo o que vocês estão digitando, mas se a gente, dentro das possibilidades, você quer lutar para adquirir,
para possibilitar, para se aproximar de coisas boas, de experiências que vão agregar, é sempre válido. Até um certo sacrifício. Agora, quantas pessoas estão perdendo a família em nome de fazerem viagens internacionais? Quantos estão deixando de estar com o filho para poder estar trocando de carro toda hora? Quantos estão se matando, perdendo saúde, para efetivamente continuar caminhando na sociedade, podendo pagar as bebidas e as comidas mais caras, poder frequentar os ambientes mais etiquetados da sociedade? Quantos estão assumindo dívidas, responsabilidades que muitas vezes se tornam impagáveis, porque não podem perder a condição que tiveram durante muito tempo e acabam no vale da dor, do arrependimento, da culpa. A gente sabe, todos nós sabemos, todos nós já passeamos pelo reino do céu. Todos nós já nos rejubilamos com Jesus. Carlos Alberto, mas é a Lívia que se rejubilou com Jesus. Eu não. Primeira coisa, o nosso estudo ele não é comparativo. E na doutrina espírita nós não podemos, de forma alguma, mensurar as possibilidades de quem quer que seja. Nós temos uma pálida visão do que é necessário e do que é importante para nós. Podemos entender claramente o que não devemos fazer. O que não se deve, o que não se pode. Se a gente fizer um esforço, a gente sabe. Agora, o que se deve é um desafio. Porque tem que trabalhar com obediência, com resignação, com paciência. Não adianta precipitar. Não adianta, não vai dar certo. Né? Hoje eu conversava com um companheiro, aí eu tive que acelerar a conversa. Aí eu tive que usar uma frase mais acelerada. E eu percebi que do outro lado a pessoa não compreendeu o que eu estava dizendo. E essa pessoa achou, inclusive, que eu estava usando uma força excessiva. Aí eu desconectei, eu tive que fazer outras coisas. Aí eu fiquei pensando, eu poderia ter tido mais paciência. Se eu ficasse mais 15 segundos na conversa, eu não usaria a frase de uma forma inadequada como eu usei. Aliás, o ritmo e a intensidade da frase foi indevido. Porque a frase, por si só, é a frase. Mas em nome de querer solucionar, ficar livre do desafio, a gente põe força, a gente trabalha com impaciência. Aí o que vai acontecer depois? A gente se afasta do reino de Deus. A gente deixa de ter paz. A Cleusa está dizendo, não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje, para sermos indigentes da verdade no dia do amanhã. Emmanuel, livro Dinheiro. Ô, Cleusa, manda essa frase para mim, depois que eu não posso parar aqui para dar um cópia-cola, você copia ela depois para mim, me envia por e-mail, amiga. Gostei muito. Aliás, me envie a página do livro, em PDF, se for possível, que eu vou refletir sobre ela. Tá aí, Emmanuel, como sempre, nos convidando a pensar, com muita paciência e, acima de tudo, com muito carinho. Então, queridos amigos, nós, envolvidos, embalados por estas reflexões tão carinhosas, encontramos Lívia, analisando o ensinamento das muitas moradas.
E depois de se felicitar, naquele banquete incomparável de Deus, ela vai se lembrar daqueles que ficaram. Isso é a alma nobre. Por mais regozijo, por mais mereça o descanso, o contato com as almas que estão numa dimensão mais elevada, a alma nobre não se contenta. Intimamente ela sabe que tem uma tarefa pendente. Aí ela deixa e volta. Estes são os servos, os representantes daquele que é doação plena, Jesus. Num dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria em todos os corações, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes, e tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava as suas inesquecíveis pregações, junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo o amor. Então a palavra de Jesus é substância do amor, de toda a verdade, de toda a vida, mas constitui para nós um dever. Nesse esse esforço, lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de a sua lição divina naquele momento inesquecível. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do Mestre derramava-se no ádito das almas, com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinham a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Nós vamos agora convidá-los para ajeitar na cadeira. Se posicione melhor no sofá. Ajuste o travesseiro. Diminua a luminosidade, mas não durma. Eu te convido para que você se entregue, para que você se sinta como Lívia, para que nesse momento você possa se lembrar dos seus tempos de criança, ao lado dos pais, daquele vulto carinhoso, ou deitado na relva, no campo, sentindo o barulho das águas, percebendo o beijo do vento, a carícia da misericórdia divina. Eu te convido, amigo espírita, companheiro cristão,
a se desligar. Eu convido você a fechar os seus olhos. Sinta um abraço especial. Sinta um envolvimento daquele que ama profundamente a você. Sinta a sua energia banhando a sua alma, revigorando o teu mundo íntimo, beijando a tua testa, afagando os teus cabelos fraternalmente. Amigo cristão, trabalhador do cristianismo, ouçamos a narrativa de Emmanuel, percebendo as palavras irradiarem como luz da boca daquele que é a luz de todos nós. Nos sintamos como Lívia e todos os cristãos martirizados. Vinde a mim, vós todos que semeastes, com lágrimas e sangue, na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso. Vós que já sacudistes o pó das sandálias, miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra, uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque o tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifício, para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada
a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes reestabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula do deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio das suas orações, ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco, das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres. Caminharei com os meus rebentos tutelados, como outrora, entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas, entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes, na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio,
para a miséria e para a morte. Derramarei minha luz sobre toda a carne e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu Verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas, no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e de vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi, como os meus emissários: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária,
organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. A voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse, qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Caríssimos amigos, o nosso coração se enche de emoção. Quantas vezes a gente passa por um romance, lemos e não vemos, assistimos e não registramos. Aqui agora, Jesus veio falar conosco. Como nunca falou. Em pleno março do ano de 2015. As suas palavras são extremamente consoladoras. E a sua presença é de insubstituível beleza. Ele nos abraça, nos envolve, e mais do que palavras, ele fertiliza aqueles que estão se fazendo crianças para ouvir a voz do próprio Criador. Em meio a tantas emoções, só me resta abraçá-los como amigos, incentivá-los a estudar Allan Kardec, a penetrar no pensamento do precursor dos novos tempos, pois em Kardec nos sintonizamos com a verdade, revelada e a ser revelada no tempo e no espaço, de acordo com a nossa busca, com os nossos interesses, mas também com a nossa dedicação. Não espere que a vida te revele. Busque compreender os seus mistérios, para que nós possamos desenvolver sempre a arte do viver bem. A beleza de sintonizar com as faixas superiores e a humildade de descer para o vale operando como se não houvesse um amanhã, buscando forças naqueles que efetivamente representam a sabedoria, a energia, a sublimação necessária para que a mensagem, a semente, seja espalhada numa terra preparada, arada, para ser fertilizada. E, mesmo cansados, mesmo abandonados, incompreendidos, mesmo que não tenhamos uma pedra para recostar a cabeça, lembremos dele, o Senhor da vida, que passou pelo mundo
deixando rastros de luz, exemplos sacratíssimos que podem representar para todos nós a renovação sonhada, a felicidade almejada e a paz, prêmio do bom combatente, que encara o bom combate com as armas das suas virtudes, que necessitam sublimação e redirecionamento, que há de nos levar aos páramos celestiais. E com o carinho de servidor, mas também de amigo de todos vocês, só me resta agradecer a Jesus por este encontro, agradecer aos benfeitores pela visita em todos os lares que foram atendidos nesta noite de trocas, de favorecimentos espirituais. Agradecer a toda a equipe de Ismael, que sustenta, orienta e abençoa o movimento espírita no Brasil. Eu peço a Ismael, aos benfeitores que coordenam o espiritismo na terra, que possam abençoar, envolver e inspirar as lideranças do movimento, que nessa noite, em especial, eu endereço e simbolizo o favorecimento para o presidente da Federação Espírita Brasileira, aquele que se apaga para que todos nós possamos aprender a nos apagar também, e a doutrina espírita ser entoada e encantar a todos aqueles que precisam de esclarecimento e de Jesus. E a você, amigo espírita, companheiro cristão de outras religiões que nos acompanham, que Maria Santíssima possa governar o nosso coração como filhos, para que sigamos inquestionavelmente a Jesus, que é a luz do mundo e que é o símbolo da humanidade vitoriosa. E com ele nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.